Olá, Brasil! Olá, brasileiros e brasileiras! Nesse grande novo tempo que se inicia na nossa história, na história da nossa igreja, que durante muito tempo sonhou com o que agora está acontecendo, é um prazer muito grande parabenizar a esse novo tempo brasileiro todos os meus amigos, parabenizar todos os nossos alunos, todos os nossos seguidores que de uma forma muito especial lutaram conosco para que nossa nação pudesse ser uma melhor nação entre as nações da terra. E esse momento é um momento célebre porque nós temos que comemorar. Não dê ouvido às pessoas que, desafortunadamente, como se diz em espanhol, que infelizmente, como se diz em português, foram vencidas. Agora já não há mais vencidos e vencedores. Agora é uma nação só, governada por um homem de fé, um homem que Deus vai usar, que Deus vai abençoar, para poder ajudar, a fim de que nós não tenhamos os embates, as barreiras, as burocracias, as dificuldades, as injustiças, para realizar aquilo que a gente gostaria de realizar como empresário, como professor ou como profissional liberal, sendo um médico, sendo um advogado, enfim, as dificuldades que nós temos para levantar uma empresa, para estabelecer um princípio que as pessoas possam, em cima desse princípio, fundamentar, projetar um futuro melhor para a nossa nação. Eu louvo a Deus, porque esse tempo chega, porque, na verdade, os políticos não podem melhorar a nossa vida, mas eles podem ajudar para que essas barreiras, essas burocracias, essas injustiças sejam retiradas da nossa frente, a fim de que nós possamos caminhar um caminho reto, um caminho estável, isto é, como um João Batista, preparando o caminho, endireitando o caminho tortuoso, colocando ele reto, levantando o caminho baixo, para que nós possamos nos estabilizar numa só altura, num só princípio, e esse princípio possa nos dar verdadeiramente tesouros e produções, a fim de que nós possamos não só viver melhor, mas como exportar os nossos bens e retirar do nosso caminho a falta de segurança, a dificuldade de saneamento, por isso vai dificultar a nossa higiene, que vai trazer enfermidades. E se isso acontecer, nós vamos ter saúde melhor para o nosso povo. Isso é muito importante, levantar em todas as regiões do Brasil um sistema de segurança, de saúde, de saneamento, que eles chamam no mundo inteiro SSS. E esse sistema que nós queremos para nós, que nós possamos poder andar, caminhar nas ruas, ir à igreja, ir ao nosso trabalho, ir à praça com a nossa família. Um dia eu estava numa das cidades mais bonitas do Brasil e eu disse, amor, eu vou ter que pregar numa igreja ali perto, se você quiser, porque você deve estar muito cansada, você vai com o Maico, vai com o Mateus ali naquela praça tal, e ali tão bonito, ali tão lindo, aquele ali, vão. Aí eles foram, e quando eu estava antes de pregar, recebi o chamado de que a minha esposa tinha sido assaltada juntamente com os meus filhos, e eles, com uma faca, eles renderam todos eles para que eles não pudessem, tomaram tudo que eles tinham de valor.
e correram. Uma praça tão linda, dominada por bandidos. E assim que estava a nossa nação, um país tão lindo, dominado e dirigido por bandidos. Então, nós estamos felizes porque nós temos a perspectiva segura, com certeza, que Deus está nesse novo tempo conosco. Parabéns a todos, em nome do Senhor Jesus. Nossa classe de hoje se baseia no nosso livro As Maravilhas do Tabernáculo, que nós vamos utilizar em Natal, vamos utilizar em Belém do Pará, vamos utilizar no Rio de Janeiro. Então, vocês que estão me assistindo agora, já podem continuar observando aí os nossos avisos. Nós estamos anunciando a nossa ida e vamos fazer vários seminários aí até o dia 13 de dezembro. Se Deus quiser, sairemos daqui na terça-feira, chegaremos em Belém do Pará e teremos na primeira semana o nosso grande seminário aí com o pastor Alexandre, e logo na outra semana com o pastor Joel Osório. Depois nós vamos para Natal e depois nós vamos dar prosseguimento à nossa agenda lá em São Paulo. Vai ser 6, 7, 8, a nossa grande formatura do Seminário Osana. Então nós vamos ter a grande formatura do nosso Seminário Osana, e nessa grande formatura do Seminário Osana nós vamos ter o seminário de Oséias e Malaquias, e você está convidado, cordialmente convidado para participar conosco. Entra aí no meujesus.com.br e faça a sua inscrição. Também quero avisar antes desta classe que nós estamos em plena promoção com as nossas Bíblias e livros. Se alguém puder entrar aí no nosso meujesus.com assim que terminar a classe, você vai ver que nós estamos em plena promoção, várias promoções, vários estilos de promoções que nós estamos colocando nesses dias, e você está convidado a visitar nossa página meujesus.com.br e o Osana com H, Osana Bible School, Osana com 2 N's, Bible como se escreve em inglês, e School como se escreve em inglês.com, não tem BR, só meujesus.com.br tem. Tem também você que está nos assistindo fora do Brasil, na Europa ou aqui nas Américas e quer adquirir esse material, você pode entrar na nossa página Family Osana com 2 N's.com. Aí você pode entrar em qualquer lugar, ou na Europa, ou na África, na Ásia, na Índia, nos Estados Unidos, aqui no México, em todas as... Saiu do Brasil, você pode encontrar na nossa página Family Osana, aí você vai encontrar os nossos materiais. Que Deus abençoe e que vocês possam nos ajudar, ajudando as nações, em nome do Senhor Jesus. Então, nossa classe de hoje, nosso tema é as tendas patriarcais. O nosso texto de ouro é Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz: mas agora alcançou muito melhor e muito mais elevado ministério, porque é mediador de uma aliança superior que foi estabelecida sobre melhores promessas. Ah, se você pudesse imaginar, se você pudesse palpar as grandezas das revelações que há neste versículo. Vou ler mais uma vez. Mas agora alcançou muito melhor e muito mais elevado ministério. Então, um melhor e elevado ministério, que é o de mediador de uma aliança superior que foi estabelecida sobre melhores promessas. Então, nós temos melhor ministério, melhor mediador, melhor aliança e melhor promessa. Ou melhores promessas. Aí, no caso, nós estamos observando alguns pontos importantes que estão baseados no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que diz: o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou nos céus à mão direita do trono da majestade. Então, isso se cumpriu porque no Salmo 110, versículo 1 e 2, fala o Pai falando para o Filho, Jeová falando para Adonai. Nunca esqueça esse detalhe que eu já lhes ensinei, já falei. Nós temos 2 níveis aqui.
Nesse nível nós temos o nível do do Iavé. Nós temos esse nível do Iavé, que é o que nós conhecemos como, na pronúncia de Jeová, esse que eu costumo chamar Iavé. Então, Iavé. Então, a esse que nós conhecemos, Jeová, é o mesmo nome. Para essa grafia aqui hebraica, Iavé, para que nós conhecemos como Jeová, na dimensão da eternidade, nessa dimensão da eternidade. Então nós temos aqui, nessa dimensão, que é a dimensão da eternidade, nós temos aqui. E no outro ponto, nós temos a dimensão do mundo físico. Então, quando houve a encarnação, veja só, quando houve a encarnação, isso aqui é um triângulo de cabeça para baixo. Quando houve a encarnação, e esse aqui é um triângulo de ponta para cima. Quando houve a encarnação, então o que é que houve de fato, né? Para que você pudesse ter uma ideia melhor sobre isso. Quando houve a encarnação, você pode observar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Vai formar o quê? Vai formar o quê? Vai formar uma estrela. Então essa vem sobre essa, então ela vai formar essa estrela. Então, que é a chamada estrela de Davi, que é a bandeira de Israel. Então nós temos aqui a encarnação. Ela fala de quê? De um Deus que desce, que se encarna, e um homem que sobe ao encontro de Deus. Um Deus que desce ao encontro do homem e um homem que sobe ao encontro de Deus. Um Deus que se encarna e um homem que se resgata e que sobe e que se senta à majestade das alturas. Então nós temos o quê? Quando nós vemos o trono de Deus, nós vemos o trono de Deus, a natureza humana restaurada, nós vemos a natureza humana ressuscitada, nós temos a natureza humana tomando o espaço dela, segundo o propósito original que Deus havia pensado para ela. Então, quando o texto fala e diz assim, ó, um mediador, aqui o versículo 1, o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou nos céus à mão direita de Deus. Então, este sacerdote, ele desceu em alma, assumiu um corpo, ele desceu em alma, assumiu um corpo e voltou para a presença da majestade nas alturas celestiais. Então, voltou com a natureza humana, o homem restaurado, ressuscitado, vitorioso, a quem foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, assentado à destra do Pai. Então, esse versículo 1 está falando da posição desse sumo sacerdote, que cumpriu o seu ministério na terra e voltou à sua posição com muito melhor, como diz aqui, ó, muito melhor promessa, um superior sacerdócio e uma superior aliança. Como está no versículo 6. Assim como está no versículo 6. E no versículo 2 diz assim, e que agora é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou e não o homem. Então nós temos o quê? Um tabernáculo que o Senhor edificou. Nós temos duas coisas importantes a mostrar aqui. Por que eu falei o nome? Porque aqui nós temos um outro nome, que seria aqui, ó, o Adonai. O Adonai, que seria o Adonai. Então nós temos aqui, vou colocar aqui o que é o Adonai. Mas vocês vão encontrar, infelizmente, como você não tem constante leitura no hebraico, vocês vão encontrar também
a palavra Adonim. Vou encontrar a palavra Adonim. Vai encontrar o Adonim, que é o plural de Adonai. E é impressionante como de vez em quando aparece na Bíblia o Adonim. Quando eu estava fazendo a tradução, e agora eu estou fazendo uma leitura mais profunda no texto para as Bíblias Bible Conos do Antigo Testamento, e também uma nova leitura para a Santa Bíblia, então eu estou colocando onde estão os Adonim, que é o plural de Adonai, para mostrar senhores. E lá em Gênesis capítulo 1, há um Adonim. Também no livro de Oséias também tem um outro Adonim. No livro de Salmos tem Adonim. Em livro de Isaías tem Adonim. Ele não está muito esparramado. São algumas vezes que aparece ali essa palavra Adonim, e aquilo me trouxe muita curiosidade para eu saber por que num ele estava escrevendo Adonai e só alguns, ele falava Adonim. Mas eu vou falar para vocês, um dia desses eu vou tratar só sobre isso, para que vocês tenham esse conhecimento. Muito bem, eu estou falando aqui para vocês entenderem algo simples de uma vez, para vocês não ficarem muito preocupados com isso. Quando eu coloco o Yahvé aqui em cima, na dimensão da eternidade, e eu coloco o Adonai na dimensão no físico, é porque o Adonai, a palavra Adonai, ela é usada para o Deus conosco. Então o Emanuel vai usar esse nome, eles vão dar esse nome para ele, Adonai. Esse é o nome que eles vão usar para esse nome, para quando ele está conosco. Isto é, na sua encarnação, na vinda dessa parte para encontrar-se com essa, então o nome que ele é conhecido o nome que ele é conhecido é Adonai. Então o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o nome utilizado para ele na sua encarnação é Adonai. Pegaram agora? Essa parte é muito importante, e eu estou falando de uma encarnação, de um Deus que se fez carne. Então ele recebe um nome para esse tempo em que ele está aí. E é tão real isso que vocês podem ver comigo no livro de Salmos. Quem tem a Bereana ou a Santa Bíblia, quem tem uma das nossas versões, tem o privilégio de ter já isso aí na sua própria Bíblia. Veja, no Salmo 110, quem tem uma Bereana, né? Ó, eu escrevi aqui, irmãos, aqui atrás na Bereana, olha aqui, ó. Foi uma forma de eu mostrar o meu amor para com vocês e o meu agradecimento para todos vocês, e fiz um honoris causa para todos aqueles que nos ajudaram nesse período desde 2013 até os 2017 e adquiriram o nosso material. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei os nomes deles aqui nesta Bíblia. Talvez seu nome está nessa Bíblia e você nem sabe, nem sabe que é. Alguns já sabem, né, que estão conosco agora, alguns já sabem, a maioria já sabe, mas sabia que tem muita gente que não sabe que nós fizemos demos esse presente para eles, né, de honra que nós fizemos. Aí no Salmo 110, então, você que tem a nossa versão, você pode ver aí, está escrito aí, disse Jeová a meu Adonai. Disse Jeová, meu Adonai, senta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Porque na Bíblia comum sua está escrito assim, ó, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Mas como muitos não têm conhecimento da língua hebraica, então eles acabam colocando a mesma palavra Senhor com o mesmo sentido, com a mesma força, como se tivesse o mesmo significado. Então, quando eu estava fazendo esse trabalho dessa tradução, então eu tenho que mostrar para eles que os dois nomes que aparecem aqui não são iguais. Então, disse este que está nessa dimensão para aquele que está morto na sepultura, disse este que está nessa dimensão para este que realizou o ministério terreno, disse este Yahvé para o Adonai que estava encarnado, sobe e senta-te. Sobe e senta-te à minha destra.
Então disse Jeová ao Adonai: sobe, Adonai, tu que estás encarnado, tu que estás no meio dos homens, sobe e vem assumir o teu nome. E o autor dos Hebreus, capítulo 1, ele, especialmente no capítulo 1 e um pedaço do capítulo 2, ele fala desse momento da entrada do Senhor Jesus Cristo, quando ele recebe de novo esse nome. Esse nome. Esse nome. E é impressionante, irmãos, que quando Pedro, queria que vocês vissem comigo agora, quando Pedro coloca isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro, ele coloca isso no capítulo 2, então a razão pela qual o coração dos que o ouviam naquele dia se tremeu, como diz a Bíblia, os nossos corações compungiam quando naquele dia ele falava conosco. Não há dia, quando Lucas capítulo 24 escreve este assim, não há dia o nosso coração, quando ele falava. Esse texto de Atos capítulo 2, queria que vocês vissem, Pedro exalta o Senhor Jesus e ele fala assim, no capítulo 2, versículo 33, mas não, eu vou falar mais. Vou colocar mais para vocês, mais. Aí ele coloca assim, veja o texto, capítulo 2, a partir do versículo 23. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós pelas mãos iníquas o matastes, crucificando-o, a quem Deus ressuscitou, o Jeová dizendo para o Adonai: levanta-te, soltando os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse enclausurado por ela. Aleluia. Porque Davi fala, e ele cita o Salmo 110, também Salmo 16, aqui. Porque Davi fala a respeito dele: sempre via o meu Senhor diante de mim, porque a minha destra está, porque a minha, craseado, ou na minha destra ele está, para que eu não seja abalado ou confundido. Verso 26. Portanto, o meu coração se regozijou e a minha língua exultou, e além disso, a minha carne repousará em esperança. Então ele não está falando de Davi somente. Aqui é uma parábola que ele está utilizando para aquele que ainda havia de vir no final. Era o Espírito de Cristo que estava sobre ele, como diz 1 Pedro capítulo 1, do 1 até o verso 14. O Espírito de Deus estava nele para indicar que havia de vir um que era o Messias. Versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, no lugar dos mortos, né? Nem permitirás que o teu santo veja os germes da corrupção. Os germes, aqueles animaizinhos branquinhos que ficam em cima do corpo morto. Os germes, você vê os cachorros mortos na rua, você vê aqueles branquinhos vermes que estão sobre eles, chama-se corrupção. Era o que estava tomando conta do Brasil. Esses germes tinham dominado a nação, ainda domina em todos os lados, em todas as suas instituições. E o texto diz, verso 28, fizeste-me conhecer as sendas da vida e me encherás de regozijo da tua presença. Aí ele coloca até o verso 22, repetindo o salmo. Aí Pedro começa a dizer, versículo 29, varões e irmãos, seja-me permitido dizer-vos com liberdade a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um dos frutos de seus lombos levantaria o Cristo, segundo a carne, e ele assentar-se-ia no seu trono, como eu acabei de ler no Salmo 110, verso 1 e 2. Então ele, prevendo isto, falou a respeito da ressurreição de Cristo e da sua alma, diz assim, e que a sua alma não seria deixada no Hades, nem sua carne veria a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, o qual todos nós somos testemunhas. Então ele está mostrando aqui no texto, diz assim, agora
Hebreus capítulo 8, verso 2, e que agora é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor edificou e não o homem. Então ele leva até a presença do Pai. O corpo do seu filho, que representa a natureza humana, vitoriosa à destra do Pai. Nós já chegamos vitoriosos diante de Deus através de Cristo. Nós já chegamos vitoriosos e vencedores através do corpo de Cristo. E nós somos parte que esse Jesus arrastará consigo o restante pelo arrebatamento e pela sua vinda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao que Pedro diz, ele escreve no verso 33, ele diz, sendo exaltado pela destra de Deus e tendo recebido a promessa do Pai, derramou o Espírito Santo, esse que agora vós vedes e ouvis. Então eles agora não só estariam só ouvindo o Espírito Santo, eles teriam agora que ver o Espírito Santo e ele realmente, como diz o texto, ele pousa sobre eles, em forma corpórea, de fogo, um fogo espiritual. E aí que muitos não podem compreender. E ele diz assim, vedes e ouvis, verso 33, agora Atos 2, 34, o que diz? Atos 2, 34, diz assim, porque Davi não foi assunto aos céus, mas ele mesmo declarou, disse Jeová a meu Adonai, assenta-te à minha destra. Quando ele disse isso, olha só, presta atenção. Diz assim, aquele que eu punha, perdão, até que eu ponha, verso 35, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés, que é o verso 2. Aí ele começa a explicar esse texto. Ele começa a explicar. E o que ele explica? Veja só o que ele explica. Veja só, verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez, olha só, de novo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que Deus, Elohim, fez Jeová e Messias, a esse mesmo Jesus, a quem vós haveis crucificado. Este versículo 12, eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia. Só tem o privilégio de ler dessa forma quem tem a nossa versão. Porque nenhuma outra versão não há na terra, na face da terra, não há nenhuma versão que coloca de uma forma explícita as palavras para que você possa compreender de uma forma melhor esta parte. Então, o Senhor Deus, Jeová, tá? Pegou Jesus e chamou ele de Jeová e Messias. Esse é o verso 36. Você não vê em português porque você não tem a versão. Então essa é a versão que eu estou querendo mostrar para vocês. Você tem a oportunidade de tê-la aí na nossa página meujesus.com.br. Corre lá, compra essa versão, porque ela vai ser bênção para a tua vida. Amém, meus irmãos? E nós estamos cada dia trabalhando mais e aperfeiçoando muito mais ainda essa obra que nós já começamos. Em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 3 diz assim, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Daí haver necessidade desse sacerdote ter algo para oferecer. E se Cristo estivesse na terra, naqueles dias, nem sequer seria sacerdote. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. E por que ele não seria sacerdote? Porque ele não era da tribo de Levi. Então ele está dizendo, se Cristo estivesse na terra naqueles dias, nem sequer seria sacerdote, pois já existiam outros que ofereciam os dons segundo a lei. Aí o verso 5 diz assim, os quais prestavam um culto que era uma figura. Marque essa parte, muita gente tem ódio de mim por causa disso. Tem gente que, muita, não é pouca gente não, irmão, são milhares de pessoas que elas escrevem para mim e assim, eu lhe odeio, você é um covarde, porque você explica a Bíblia de uma forma tão clara, eu quero explicar de uma forma mais difícil, e você vem e faz uma esculhambação tremenda na Bíblia, porque, eu disse, mas por que você fala isso, meu irmão? Porque eu tenho todo isso aí gravado, todas essas coisas guardadas numa pasta, injúrias dos brasileiros.
E na maioria deles não é nem crente, nem não são crentes, são pastores, líderes. E sabe qual é a queixa deles? É que eu só falo de tipologia. Ora, meu irmão, eu tenho culpa do texto, está dizendo aqui, olha o texto, os quais, olha só, prestavam um culto que era uma figura, que era um tipo e sombra das coisas celestiais, conforme foi revelado por Deus a Moisés, quando estava para construir o tabernáculo, e lhe foi dito: faças tudo conforme o modelo, isto é, este tipo, esta parábola, este símbolo, que te foi dado, que foi mostrado no monte. Mas agora alcançou muito melhor e muito mais elevado ministério, que saiu do nível da tipologia e foi para o nível da realidade. A gente fala por parábolas para os incrédulos. A gente fala parábolas para os que já apostataram da fé. Por que nós falamos por parábola? Para que aqueles que se dizem grandes, para aqueles que se dizem sábios, segundo os homens, não entendam a linguagem. Então você que não entende quando a gente fala por parábola, é porque você é um apóstata, você não entende, nunca vai entender, porque Deus escondeu de você para revelar a estes que são os pequenos. Estes que são os pequenos, eles entendem facilmente, porque o coração deles não está gordo, o coração deles não está endurecido, o coração deles é simples como uma criança para compreender as verdades, as parábolas, as figuras, as simbologias da palavra do Senhor. E isso eu não vou parar até que o Senhor Jesus me leve para a sua presença, para que eu esteja lá festejando no meio dos grandes campeões que estiveram fazendo a obra de Deus antes de mim. Então, esse é um princípio muito importante. Aí, quando ele falou isso, Atos capítulo 2, verso 36, ele disse: saiba, pois, verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo, fez Jeová e Messias, a esse mesmo Jesus, a quem vós haveis crucificado. E diz o verso 37, diz assim: então, quando eles ouviram isto, sentiram-se compungidos em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que devemos de fazer, varões irmãos? Então, quando eles entenderam isto que eu estou fazendo em forma de desenho, quando eles entenderam que esse que esteve como Adonai voltou para a condição de Iavé, voltou para a condição de Mexiá, voltou para a condição que ele tinha que sempre estar, então a Bíblia diz que o coração deles se compungiu e então eles foram todos cheios do Espírito Santo. Então, por que eles se compungiram? Quando eles entenderam o que vocês estão entendendo agora. O coração deles se compungiu quando eles entenderam o que vocês estão recebendo agora. Aquele que foi o Adonai. Por isso que o livro de Jeremias, irmãos, é o único livro da Bíblia que o profeta fala sempre: Iavé Adonai, Iavé Adonai, Iavé Adonai, Iavé Adonai, Iavé Adonai. O tempo todo. Ele é o único livro da Bíblia. Iavé Adonai, Iavé Adonai, Iavé Adonai. Porque fala da sua condição de Deus e da sua condição de homem. Deus, homem, Deus, homem, Deus, homem, Deus, homem. A estrela de Davi. Olha aqui, agora que você pode compreender. Então nós passamos então agora para a nossa página 20, que diz assim: um pensamento central do dia diz assim. O pensamento central do dia. Veja o que diz o pensamento central do dia. As características das tendas patriarcais. Em Caim também esteve a vocação da agropecuária. Até hoje a agropecuária traz o estigma da desgraça, embora tenha como fim abençoar as cidades com alimento. Os grandes agricultores e os grandes latifundiários sempre têm uma história triste a esconder. E essa maldição pode ser quebrada. Até é castigada muitas vezes por causa dos grandes segredos latifundiários. O ano sabático é um choro da terra que não descansa por causa do amor ao lucro dos agropecuários que não temem a Deus. Assim, Caim não podia morrer. Caim tinha que viver. Por isso, Deus pôs um sinal espiritual sobre ele.
não era uma marca visível, era uma marca espiritual. Igual você tem o selo do Espírito, depois que você recebe Jesus como seu Salvador, você não vê com os seus olhos, mas o mundo das trevas, ele vê. Ele vê que você está marcado e selado para o dia da redenção. Você não vê. Você seria como uma luz andando, incandescida, andando pelas ruas, que o mundo espiritual vê e teme e corre quando você vive uma vida de autoridade. E o que é uma vida de autoridade? É uma vida que é conhecida pelo que ela faz entre as quatro paredes. Autoridade. Autoridade espiritual. É a vida que ela leva quando ela está só nas quatro paredes. E ela tem autoridade no mundo espiritual. Então, eu começo aqui falando da tenda, a primeira que aparece aqui, das tendas da Bíblia, que é todos os princípios. Esse pastor Alderi Nelson, porque você começa a falar do sacerdócio de Cristo em Hebreus capítulo 8, e você passa para as tendas por causa disso. E vocês vão entender por que eu estou falando. Preste muita atenção agora, porque olha só. Primeiro, o Éden. O Éden, quadrado, primeiro, número 1, o Éden, que eu já venho dali, 2. Depois nós temos do Éden, nós temos as tendas dos patriarcas, que seriam as tendas dos patriarcas. Eles sentavam lá, né, nas suas tendas. Então a glória de Deus descia até a porta e Deus falava com eles. Eram as tendas patriarcais. Número 3, depois depois da tenda, vem o tabernáculo de Moisés. Vem o tabernáculo de Moisés, né? Vocês conhecem o tabernáculo de Moisés, ali tá o tabernáculo de Moisés com tabernáculo de Moisés com a bacia e tal. Muito bem. E a glória de Deus em cima do lugar santíssimo aqui, onde estava a arca. Muito bem. São vários, mas depois vem o templo de Salomão, que é o número 4, que é o templo, o grande templo de Salomão, que nós temos aqui, o grande templo de Salomão, e tarará. Depois eu falo sobre isso aqui. É só para que vocês tenham ideia. Onde nós estamos dentro desse sacerdócio? Nós saímos das primeiras classes dessa revista, e você pode fazer o curso, entre lá em osanabibleschool.com e fazer o curso das primeiras aulas que nós já tivemos. Já estão lá, ok? Depois nós temos aqui esse segundo passo, que são as tendas. As tendas patriarcais. Que Deus vinha e falava só com o patriarca. Ele vinha e falava só com ele. Então, ele transmitia para o povo. Ele transmitia para o povo. Nós temos aqui o primeiro, nós temos Noé. Nós temos vários. Nós temos aqui na revista, se você tem aí, você pode observar. Nós temos a tenda de Noé, nós temos a tenda de Jabal, que foi antes do que ele. Nós temos a tenda de Noé, nós temos... 2 vezes falamos da tenda de Noé, na página 22. Nós temos a tenda de Jó, nós temos também o sacerdócio de Jetro e também a tenda de Melquisedeque. Então, só sobre tendas para mostrar para vocês a importância, porque essas tendas, agora que eu já mostrei aqui para vocês, em onde nós estamos dentro do princípio dos tabernáculos, eu vou ter que apagar para deixar só essa, para que vocês estudem comigo. Primeiro foi o Éden, depois o homem foi expulso do Éden, e agora só um patriarca representa o seu povo, a sua tribo e a toda a sua gente, que ainda a nação de Israel vai ainda para o Egito dali que ele vai sair, passar o Mar Vermelho, vai passar os 40 anos ali no deserto para entrar na terra, para ser chamada de nação. Por enquanto, nós vamos falar só sobre a genealogia aqui desse patriarca aqui. Então, começa com Noé. Começa com Noé, depois do dilúvio. Aí, então, Noé tem Cã, tem Sem, não estou pondo em ordem de nascimento, e nós temos Jafé. Não estou pondo em ordem de nascimento. Cã, Sem e Jafé. Muito bem. De Sem, Deus escolhe, da genealogia de Sem, ele escolhe Abraão. E Abraão recebe essa unção que vem desde o Éden, desde Adão aqui, ó. Essa unção que vem desde Adão, ela vem, passa por ele aqui,
passa por ele e vem para Abraão. Por isso você vai encontrar Abraão na sua tenda. Você vai encontrar Abraão na sua tenda outra vez. Você pode ver aqui, você vai encontrar Abraão na sua tenda. Aqui, o Abraão na sua tenda. E Deus vem, fala com ele na sua porta, na porta da sua tenda, como está escrito no capítulo 18 de Gênesis, no capítulo 18. Nós temos lá. Mas vem por essa genealogia, a genealogia de Sem. Mas nós temos outra genealogia, nós temos a genealogia de Cã. De Cã sai os Jebuseus. E do meio dos Jebuseus sai um que também tem uma tenda. Sai um que também tem uma tenda, mas não é parte, não vem dessa linha aqui, não vem dessa linha aqui para chegar em Abraão. Ela vem isolada. Deixa eu pegar uma água aqui que estou falando demais. Então, ela vem isolada. Esse Melquisedeque, que é da linhagem da genealogia e linhagem de Cã, não tem bênção, está sem bênção. Está sem a bênção. Está sem a bênção. Este aqui tem a bênção. Ele tem. Deixa eu apagar isso aqui. Ele tem a bênção. Ele tem a bênção para abençoar tanto esse como tem para abençoar esse. Ele tem a bênção. E ele se coloca na encruzilhada do caminho. Aqui, ó. Abraão vem da batalha de Sodoma. Esse é o caminho das nações de Jafé. E ele vem do caminho dos Jebuseus. E vem para se encontrar com Abraão nessa encruzilhada. Abraão põe a mão na cabeça dele e o abençoa. E ele entrega para Abraão dízimos. Abraão entrega seus dízimos para ele e ele é abençoado. Então o que acontece? Quando Abraão o abençoa com os dízimos, Melquisedeque impõe as mãos sobre a cabeça dele para abençoá-lo. Mas Abraão já não era abençoado? Era. É que a única forma de eu retirar uma bênção de uma pessoa para mim é abençoando a que está abençoada. E o que o povo brasileiro faz geralmente é retirando tentando retirar a bênção da pessoa, falando mal da pessoa, metendo pau na pessoa. Quando você encontrar uma pessoa abençoada, abençoe essa pessoa. E quando você estiver abençoando essa pessoa, você vai receber também a bênção dela. É por isso que a Bíblia diz, Israel é abençoado. E quando nós abençoamos Israel, nós recebemos a bênção como Melquisedeque recebeu. Porque ele era da linhagem de Cã. Ele era uma linhagem que só tinha maldição. E agora, ao abençoar Abraão, a parte da bênção de Abraão passa para ele. E ele ainda leva a bênção de trazer para a sua casa os dízimos do botim da guerra que Abraão havia. Não só Abraão deu a ele uma bênção espiritual, como deu também bênção material. Olha quanto que esse homem era uma bênção. E a diferença entre ser uma bênção e ter uma bênção. Ser uma bênção e ter uma bênção. Ele tinha uma bênção, Melquisedeque, mas ele queria ser uma bênção. Porque Abraão era uma bênção e tinha bênção. Ele queria ser e também ter como Abraão. Alguns de nós só temos, por algum tempo, a bênção. Outros do meio de nós são bênção. Por isso, eles não somente são bênção, mas eles também têm bênção para dar para as pessoas que querem ser abençoadas. Esta é uma aula muito importante, ela pode mudar radicalmente a sua história, a sua vida, porque é a história das nações. Nós temos nos 3 filhos de Abraão, nós temos o primeiro mundo é Jafé, o segundo mundo é Sem e o terceiro mundo é Cã. Todos que fazem parte desse terceiro mundo, eles geralmente estão nos trópicos da Terra, eles estão na faixa do Equador. Olha só que aqui passa o Equador. As nações que estão aqui, ó, nessa região do Equador aqui, ó, todas elas
elas lutam, batalham, elas têm tesouro, elas têm prata, têm ouro, elas têm minerais, elas têm tudo para que a terra seja abençoada. Mas quem usufrui dessa bênção deles são os nórdicos, são os que são, não só os nórdicos, como são do sul, quer dizer, eles que estão aqui, o primeiro e o segundo mundo, primeiro e segundo mundo, primeiro e segundo mundo. E o segundo mundo, parte do segundo mundo só é amaldiçoada porque eles não querem abençoar Israel. Porque se eles abençoassem Israel, eles já estão longe do trópico, das maldições dos trópicos. Mas isso é uma outra aula que eu não posso lhes dar hoje, porque todas as pessoas que vivem nessa região dos trópicos, elas querem sair daqui e vir para cima ou para baixo. Elas querem ir para o sul ou elas querem ir para o norte. Vocês podem ver para o norte, para as Américas, para a Europa ou para o sul. O sul, por exemplo, tirando o nosso caso do Brasil. Você tem certeza absoluta de falar isso. Não é uma... com todo respeito eu falo ao povo brasileiro. Mas as pessoas do sul, elas têm melhor condição de vida, elas são, fisicamente, elas são mais bonitas que as pessoas do norte. Por que será isso? Será que Deus pode mudar isso? Mas não tem gente bonita no norte? Tem, mas é muito raro que haja pessoas bonitas nessa região do trópico, porque elas carregam sobre si. E você que vive nessa região do trópico e quer sair daí, todo mundo que está nessa região quer sair daí. Tem um problema, eles querem sair daí, eles querem fugir daí. Por quê? Nós temos uma resposta para dar para vocês. E como é? É só através de Jesus Cristo que você pode sair da maldição de Cão para passar para a bênção de Sem, para receber a bênção de Sem na sua vida, porque Jesus veio de Sem e ele é... Se Jesus viesse hoje, ele dizia assim, eu prefiro ser o segundo que é o primeiro. Por quê? Porque quando Noé abençoou Jafé, ele disse assim, ó, você vai ter Cão como servo, servo dos teus servos. Mas tem um problema na sua vida, Jafé. Você quer o primeiro mundo. Qual é o problema? É que você vai habitar nas tendas de Sem. Você vai habitar nas tendas de Sem. Então é melhor eu ficar no segundo mundo, que eu sou o dono da casa. E o Jafé aluga o que é de Sem. É isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Os judeus, os portugueses, os que são descendentes dos judeus, eles têm a propriedade. E os que são de Jafé, os nórdicos que pensam que são os melhores da terra, eles alugam deles. E nunca as pessoas do primeiro mundo conseguem ter definitivamente um bem, porque elas começam a comprar e compram e pagam e vão pagando e vão pagando. Quando elas estão para terminar, o banco oferece para elas um novo contrato. Aí elas pegam e caem na armadilha e acabam pegando um novo empréstimo e nunca se tornam dono das suas propriedades. Isso acontece com as propriedades aqui nos Estados Unidos e acontece também com as casas. Aí vem as pessoas do segundo mundo e elas acabam comprando a casa deles e acabam alugando para eles, mesmo eles sendo intelectuais, mesmo eles sendo os donos da filosofia, donos dos números da computação, mas eles acabam sendo servos de Sem. Agora, Sem, onde estão os árabes, estão os judeus. E onde estão os cristãos, os que creem em Cristo, recebem a cidadania de Cristo e automaticamente recebem a bênção de Jesus, porque ele é de Sem. Isso é um princípio importantíssimo. E isso tem a ver o quê? Com toda essa engrenagem que você está falando aqui, pastor Nelson. Essa engrenagem é essa bênção que vem desde o Éden, ela está em Sem, e Sem está na tenda. E aqui na tenda, ele está representando um tabernáculo, está representando um sacerdócio. Porque até aqui, irmãos, Deus não escolheu ainda Levi. Deus não escolheu Levi. Porque nesse tempo, nós temos aqui Melquisedeque, que é de Cão, olha só. Até aparecer um outro camarada chamado Jetro. Jetro não é da família de Abraão. Viu? Jetro não é da família de Abraão. Ele é de Midian. Ele é de Midian. Embora ele seja da classe dos semitas, mas ele é árabe. Ele é do lado árabe, de Midian. E tem uma bênção. Então Deus divide em Abraão a graça entre os dois, mas ele deixa a bênção em Abraão para que Jetro e Melquisedeque possam vir ser abençoados através de Abraão. A bênção está em Israel. Se você abençoa o abençoado, a bênção do abençoado passa para você. E quando é que você vai aprender isso, pelo amor de Deus?
Aí você vê o seu irmão prosperando, você começa a falar mal dele. Aí vem um outro irmão e começa a falar bem dele. E vai lá e põe a mão na cabeça dele. Aí a bênção que está nele vem para aquele. E aquele que está falando mal daquele só vive na desgraça, não consegue nada na vida, começa e não termina. A carteira de profissional dele tem não sei quantos carimbos, porque ele não tem confiança de ninguém em lugar nenhum. E ele começa então a ir para partido da esquerda, porque aí ele é uma pessoa que simplesmente ele não tem condições de viver por si mesmo. Ele tem que viver de subsídio dos outros. Tomar o que é dos outros, ou querer que todo mundo divida o que tem para ele, para que ele não faça nada. Essa é a visão. Eu sinto muito, camarada, você está me ouvindo. Você não gostou? Meu irmão, sinto muito, sinto muito. Ok? Então esse princípio é o princípio que Deus quer trazer até nós, que não adianta eu chegar aqui e falar sobre tudo isso e não alcançar o seu coração, não alcançar a sua vida. Em Cristo nós entramos para 100. Através do novo nascimento, nós recebemos a cidadania de 100. Quando nós cremos em Cristo, nós assumimos as bênçãos que estão disponíveis para que nós possamos nos tornarmos de uma forma poderosa, abençoadores, e não somente temos simplesmente bênçãos. Essa tenda de Noé, ela começa com esse princípio, e Noé arma a sua tenda. E quando ele arma a sua tenda, então ele começa ali um novo princípio, aqui ó, Abraão, tá vendo? Vai receber de Noé essa unção. E quais são os segredos que estão nessas tendas? Isso, meus irmãos, só na próxima classe. Que Deus te abençoe.